Abra sua Bíblia aí, por favor, em Marcos capítulo 15, versículo de número 37. Marcos capítulo 15, versículo 37. Já tem no telão o Evangelho de Marcos capítulo 15, versículo de número 37. Nós vamos ler aqui o versículo 37, 38 e o versículo 39, que hoje me chamou a atenção. Na leitura aqui que eu estava fazendo na madrugada, eu quero trazer uma explicação para você aqui sobre essa parte. Veja, diz assim: e Jesus, dando um grande brado, expirou, e o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. E o centurião que estava defronte dele, vendo que assim, clamando, expirara, disse: verdadeiramente este homem era o filho de quem? De Deus. Olha que interessante aqui. Aqui Jesus estava sendo crucificado. Amém, igreja? Mas antes dele ser crucificado, nós vamos ver que existiam pessoas ali que estavam zombando dele, cuspindo nele, desprezando Jesus. Trocaram Jesus ali, sabe, escolheram ali soltar um bandido e prender Jesus. Você vê que já não é de hoje o que acontece, né? Às vezes as injustiças no mundo, você vê ali, houve uma injustiça. Mas não é disso que eu quero falar agora, nesse momento. Do que eu quero falar? Desses centuriões. Quando eu estava lendo aqui, eu achei algo interessante. O centurião, ele só reconheceu ali que Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus quando? Quando ele o quê? Quando ele morreu. Existem pessoas, irmãos, que às vezes só vai reconhecer quem é Jesus, sabe quando? Quando ela começar a perder. Nós temos que tomar muito cuidado. Tem pessoas que reconhecem Jesus quando ela perde o casamento. Ela reconhece Jesus quando ela está perdendo, às vezes na vida financeira, às vezes na vida profissional. Ela começa a reconhecer verdadeiramente quem é Jesus só quando perde. Eu vou mostrar um caso para você aqui. Vou pular aqui que eu quero mostrar dois casos, ou três, se Deus permitir aqui. Coloca para mim João capítulo 12, o versículo 1. João capítulo 12, versículo de número 1. Diz assim: e foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhes, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhes os pés com seus cabelos. Encheu-se a casa do cheiro de unguento. Olha que interessante. Maria pega aqui esse perfume que era muito caro, e a Bíblia diz ali que ela unge os pés de Jesus. E o que aconteceu no versículo 4? Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiro? E não se deu aqui a igreja? Aos pobres. Olha, aparentemente você vê, parece que o Judas estava certo. Não, o que é isso? Muito desperdício. Mas você veja, uma mulher ali chamada Maria, ela reconhece quem era Jesus. E ela chega ali, sabe, unge os pés de Jesus com um perfume muito caro. E aí o Judas, já preocupado, né, fala: poxa, por que não vende isso e dá aos pobres? Eu sempre comento, né, cuidado com essas pessoas que às vezes têm aparência de piedade. Sabe aquela pessoa que um dia você ouviu dizendo assim: por que essas igrejas não pegam os dízimos e as ofertas, sabe, que eles recebem e ajudam os pobres? Cuidado com esse tipo de pessoa. Esse tipo de pessoas é os Judas que existe hoje. São Judas. Porque olha o que diz o versículo 6 aqui. Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque ele era o quê? Ele era ladrão. Ele estava com quem? Com Jesus. E tinha uma bolsa e tirava o que ali se lançava.
Ele roubava as ofertas que entravam. E aí você vê, né, ali ele aparentemente ele tinha aparência, não, olha ali, vamos fazer bem para os pobres, vamos ajudar os pobres, pega esse dinheiro. E o que que Jesus fala? Versículo de número 7, diz: e disse, pois, Jesus, deixa para o dia da minha sepultura, disse, pois, Jesus, deixa para o dia da minha sepultura, guardou isto, olha lá, versículo 8, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre o que? Me tendes. Então você vê aqui, poxa, ela reconheceu Jesus e Judas não. Mas aí você vai ver outro exemplo. Pula para o capítulo 27, Mateus agora, capítulo de número 27, versículo 1. Mateus, capítulo 27, versículo 1. O que que diz aqui, ó? E chegando pela manhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciões do povo formavam juntamente conselho contra Jesus para o matarem. E manietando, o levaram e entregaram ao governador Pôncio Pilatos. Aqui, vai para o 3. Então Judas, o que traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependidas 30 moedas de prata aos príncipes do sacerdote. Aqui a igreja? Aos anciãos. Olha que interessante. Se você for ver no capítulo 26, do 14 ao 16, o Judas vendeu Jesus por algumas moedas. Você vê, ele trocou Jesus pelas moedas, pelo dinheiro. Aí agora o que que acontece? Quando ele viu que ele fez besteira, agora que ele reconheceu verdadeiramente que era Jesus, ele tentou voltar atrás. Mas já era tarde demais, irmão. Tem pessoas que um dia ela vai tentar voltar atrás e vai ser tarde demais. Ela teve a oportunidade, sabe, de uma mudança de vida. Ela teve a oportunidade de reconhecer Jesus e não reconheceu. Às vezes foi necessário ela perder. Poderia citar aqui, né, o filho pródigo. O filho pródigo, ele saiu de casa, pegou tudo que tinha, né, do pai. Ele falou: eu quero que é meu por herança ali. O pai deu para ele. Quando ele perdeu tudo, ele reconheceu que ele tinha pecado contra o pai dele e tinha pecado contra Deus. Tem pessoas que às vezes vai ser necessário, sabe, perder para ela reconhecer. Então agora o Judas, ele reconhece: poxa, o que que eu fiz? Eu fiz besteira. Eu troquei meu Senhor por algumas moedas. Eu troquei tudo que eu tinha, o melhor que eu tinha, por nada. E quantas pessoas às vezes estão trocando Jesus por nada? Ela está tendo a oportunidade da vida dela, mas troca Jesus por um pecado, por uma carnalidade, sabe, por algo que não convém, e mais na frente ela vai se arrepender. Ela vai ver que não valeu a pena. No versículo 23 mesmo, então diz assim, volta o 3. Então Judas, o que traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependidas 30 moedas de prata aos principais dos sacerdotes e os anciões. Versículo 4. Dizendo: pequei, traindo sangue o quê? Inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é o quê? Contigo é assim que o diabo faz. Primeiro ele te dá, depois ele o quê? Ele cobra, e depois ele vai te deixar ele sozinho. Vai ter o preço. O salário do pecado é o quê? A morte. Então aqui ele chega agora e fala: olha, eu pequei, eu traí um sangue inocente, eu fiz o que era errado. Mas eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo, meu. Já era, já foi feito. Não tem como voltar atrás. Tem situações que não tem como você voltar atrás. Não tem como voltar atrás. Às vezes vai ser necessário ela perder para reconhecer. Versículo 5, o que ele me faz? E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se. E o que ele foi fazer? Foi se enforcar. Que triste. Você vê no momento de desespero o que ele faz. Agora ele vai e se enforca. Você vê que já era tarde demais. Quando eu estava meditando aqui nessa passagem, eu lembrei também de João capítulo 2. Coloca para mim João capítulo 2. Olha que interessante, trazendo para o nosso entendimento hoje. Não espere perder para reconhecer. E às vezes tem pessoas que estão perdendo, ainda dá tempo de reconhecer Jesus para poder restituir aquilo que se perdeu. João capítulo 2, versículo 1. Diz assim: e ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhes disse:
não tem vinho. E disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegado o quê? A minha hora. Quem que era ali o convidado ali mais importante dessa festa? Hã? A Maria, na verdade, ela comandava a festa. Ela era a que liderava tudo. Mas se você for ver, vamos falar aqui espiritualmente falando, quem que era o convidado mais importante dali? Jesus. Mas ele estava sendo considerado mais importante ali? As pessoas estavam preocupadas com Jesus ali? Em ter Jesus e se aproximar de Jesus? Nenhum momento. Quando é que eles começam a se aproximar de Jesus? Quando tiveram o quê? Perda. Quando eles tiveram falta. Tem pessoas que às vezes você volta a dizer, vai ser necessário ela ter falta para ela reconhecer quem é Jesus verdadeiramente. Começou a festa, Jesus era apenas um convidado, eles não reconheceram quem era Jesus ali, aí o casamento já começa mal, já começa tudo errado, faltou o vinho, eu comento, né, que o vinho aqui representa a descida do Espírito Santo, a alegria, o casamento mal começou, já estava terminando. Agora Maria vai, se dirige a Jesus e diz: olha Jesus, está faltando vinho, não sei o que fazer. A Maria, imagino eu, que ela estava desesperada. Ela que liderava aquela festa, imagina, ela estava na frente da festa ali, e o casamento ali faltando vinho, seria uma vergonha para aqueles noivos. Seria uma vergonha ali. Porém, Jesus fala para ela: olha, o que eu tenho contigo, mulher? Ainda não é chegada a minha hora. Porque Jesus era apenas um convidado. Sempre quando eu comento isso aqui, falo, ele não tinha sido reconhecido ainda pelas pessoas. Enquanto a gente não reconhecer Jesus, reconhecer a palavra, ele não vai poder operar milagres na nossa vida. Não adianta você estar na mesma casa, sabe? Olha, estava ali, eles estavam todos reunidos. É a mesma coisa hoje, nós estamos aqui reunidos para receber a palavra. Mas não adianta você receber a palavra e você não reconhecer a palavra. Você não vai ser curado, não vai ser liberto. Então eu tenho que entender a palavra para quê? Para Deus começar a operar na minha vida. Mas aqui as pessoas ainda não viam Jesus ali como Senhor. Ele era apenas um convidado, e o convidado não podia fazer nada. Olha o versículo 5, o que diz aqui? E sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele o quê? Vos disse. Agora o que Maria faz? Ela reconhece quem era Jesus. Ela reconhece que ele era o Senhor. É a mesma coisa hoje, eu tenho que reconhecer que é Jesus que faz. É Ele que opera. Agora eu tenho que fazer tudo o que Ele mandar. Aí Maria fala: olha, fazei tudo o que Ele vos mandar. Chamou todos os servos dela e entregou nas mãos dele. Versículo 6 diz assim: e estava ali postas 6 talhas de pedras para as purificações dos judeus. E cada um cabia 2 ou 3 metretas. E disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. Versículo 8. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. Versículo 9. E logo o mestre-sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, se bem o sabiam os empregados que tinham tirado água. Chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhes: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então coloca o inferior. Mas tu guardastes até agora o que? O bom vinho. Diga glória a Deus. Olha que interessante aqui. Você veja a importância de você reconhecer. Agora não basta só reconhecer que Ele é o Senhor. O que é que você tem que fazer agora? Eu vou obedecer. Eu vou obedecer a palavra. E eles obedeceram. Jesus pegou as talhas, mandou eles pegar as talhas, enche de água, eles encheram de água. Eles não discutiram, não reclamaram. Eles eram funcionários ali, eles tinham que obedecer, só obedecia. Aí o que acontece? Ele fala: agora leva lá ao mestre-sala. Levando ali ao mestre-sala, o que acontece? Ele bebendo aquele vinho, na hora que ele bebeu do vinho, ele falou: mas que vinho é esse? Aí mandou chamar ali o noivo. A Bíblia diz que quando ele vem, pergunta: olha, eu já fui em várias festas aí, mas nenhuma das que eu fui é igual a essa daqui. Nenhuma. Essa daqui é diferente. Porque a festa que Jesus está é diferente. A casa que Jesus está é diferente. A igreja que Jesus está é diferente. Você vai ver que o clima é diferente. Você vai sentir a presença de Deus. Diga glória a Deus. Você vai sentir. E ele falou: isso aqui está sendo diferente. Geralmente as pessoas colocam primeiro o vinho bom, depois o inferior. Mas aqui nessa festa,
Vocês colocaram vinho bom no início, mas esse outro vinho aqui, eu nunca bebi um vinho igual a esse. Olha a importância de você reconhecer Jesus. No versículo de número 11, o que está escrito aí no versículo 11? Diz assim, coloca para mim 11. E Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos o quê? Creram nele. Então veja, os discípulos ainda não estavam crendo em Jesus. Às vezes tem muitas pessoas que estão dentro da igreja, mas ela ainda não crê que Jesus ele pode restaurar, que ele pode curar, que ele pode abençoar, que ele pode abrir portas, amém? Diga glória a Deus. E aqui Jesus principiou os milagres dele. Mas qual que é a minha mensagem hoje? Não espere você perder para reconhecer. Hoje é dia de você reconhecer Jesus. Lembrando, o centurião, ele só reconheceu Jesus quando Jesus morreu. Enquanto todos estavam zombando, sabe, ali, blasfemando de Jesus, cuspindo nele, ninguém tinha reconhecido Jesus. Mas no momento que a Bíblia diz que ele expirou, a Bíblia relata ali que aquele centurião olhou e falou: poxa, verdadeiramente ele era filho de Deus. Foi necessário Jesus morrer. O Judas, foi necessário também Judas ali perder. Ele fala: poxa, fiz besteira, troquei Jesus por algumas moedas. Quando ele foi devolver, já era tarde demais. Cuidado, ainda Deus está nos dando a oportunidade, às vezes, de colocar a nossa casa em ordem, às vezes de nos acertar, de reconhecer verdadeiramente que Jesus é o único que salva, é o único que liberta. A Maria não salva, o Sebastião não salva, sei lá, sabe, a Fátima não salva, sabe, o José não salva, o Damião não salva. O único que salva é Jesus. É importante você reconhecer Jesus como Senhor, mas não basta só reconhecer, você tem que obedecer. Quando você obedece, pode ter certeza, irmão, que você vai ver que Deus ele tem o melhor para o final, amém? Ele é poderoso para mudar essa situação. Ele transformou esse casamento, ele transforma o seu casamento, ele te cura, ele te liberta. Mas reconheça que ele verdadeiramente pode fazer isso, amém? Ele pode curar. Vamos aplaudir Jesus em forte? Glória a Deus. Nós vamos orar, irmãos. Se coloque de pé, por favor, em nome de Jesus. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Deixa eu apresentar aqui os irmãos aqui que estão no YouTube conosco. Feche os olhos. Levante suas mãos para o alto. Jesus, obrigado por esse culto. Obrigado, Jesus, aqui por esta palavra. Meu Deus, por esta direção. Jesus, nós estamos aqui hoje, Pai, dando início a um propósito. Cortando o mal, meu Deus, pela raiz. Cortando ali todo o mal pela raiz. E nós entendemos, meu Deus, que para o milagre acontecer, é necessário nós reconhecermos o Senhor, Pai. Reconhecer o Senhor que é o único que salva, o único que opera milagres, o único que opera ali maravilhas. Jesus, então vem, alcança os irmãos que estão aqui em casa comigo, orando, Pai. Visita eles agora, esta pessoa que está reconhecendo o Senhor como Senhor da vida dela, e ela está decidindo agora obedecer, honrar o Senhor, ou antes que seja tarde demais. Não troque Jesus, irmão, por moedas, não troque Jesus por nada neste mundo, às vezes por um relacionamento, por uma pessoa, não troque, fique firme com Jesus até o fim, vai valer a pena, porque depois se você trocar e aí não der tempo de voltar atrás, você vai se arrepender, e aí já não dá mais tempo de você recuperar aquilo que você perdeu. Jesus, vem, olha para a tua igreja, olha para o teu povo, olha para este meu irmão, para essa minha irmã, que precisa aqui de um milagre, que precisa, Pai, aqui do teu socorro, que precisa, Jesus, aqui da tua ajuda. Meu Deus, estenda as tuas mãos agora, curando, salvando, libertando, operando, Pai. Visita, Jesus, a tua igreja aqui, visita o teu povo, visita os meus irmãos, meu Deus, que estão em casa. Oh, meu Deus, alcança cada um deles, Pai. Oh, Jesus, vem, Pai, operando. Levante as suas mãos agora para o alto e diga assim: Senhor Jesus, coloca da tua unção nas minhas mãos, coloca do teu poder nas minhas mãos, porque agora eu vou usar este poder para expulsar
todo mal, para repreender todo mal no nome de Jesus. Coloque as suas mãos onde você está sentindo uma dor, ou se não, se é num lugar íntimo ou familiar, coloque no coração, ou se não, coloque no alto da sua cabeça. E neste momento você vai repetir comigo: Senhor Jesus, passa com teu poder do alto da minha cabeça, a planta dos meus pés, em nome de Jesus. Eu repreendo e amarro todo mal. Diga: mal, saia, vá embora, em nome de Jesus. Agora é você que vai repreender o mal, é você que vai dar ordem agora, é você que vai se dirigir ao mal dizendo: sai, sai dor de cabeça, sai enxaqueca, vai saindo ali dor no peito, aperto no peito. Eu estou mandando, eu estou exigindo, eu estou ordenando isso, dê a ordem agora. Você pode mandar o mal embora agora, você pode repreender esse mal, você pode repreender agora essa maldição e dizer: sai, sai agora dor de cabeça, enxaqueca. Esta pessoa que sofre diariamente com dor de cabeça, ela sofre diariamente com problemas de ansiedade, de depressão, síndrome do pânico. Eu te amarro agora em nome de Jesus, demônio. Eu digo agora: você perdeu. Eu digo: vai embora. Jesus, aonde houver um demônio agindo, eu te peço agora, passa com o teu poder do alto da cabeça, planta dos pés. Vem, meu Deus, passando agora, curando, libertando. Jesus, passa agora, arrancando todo o mal. É o mal que está agindo no ouvido. Eu digo: sai. Este zumbido no ouvido é o ouvido que está tapado. Em nome de Jesus, eu estou ordenando: sai, sai deste ouvido agora. Ouvido, abre-te agora, ouvido. Em nome de Jesus, sai dos olhos, vai embora agora. Em nome de Jesus, é o mal chamado miopia, é o mal chamado catarata. Eu digo agora: caia por terra. É o mal chamado glaucoma. Eu estou te amarrando, eu estou te repreendendo. Eu digo agora: sai, 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 sai desta garganta, inflamação, em nome de Jesus. Sai agora deste corpo, vai saindo em nome de Jesus. É o mal chamado ali bico de papagaio, hérnia de disco. Eu estou mandando você sair, eu estou ordenando a tua saída, eu estou exigindo agora: sai, vai saindo em nome de Jesus. É a gastrite, a úlcera, é o mal que age ali, seja ali nos rins, no fígado, no pâncreas. Eu estou mandando você sair, eu estou ordenando a tua saída, eu estou exigindo: vai embora. Sai, sai toda inveja, sai todo olho gordo, sai toda maldição, seja quebrada agora toda feitiçaria, todo trabalho feito, todo catimbó, toda praga mandada, em nome de Jesus. Eu estou ordenando, eu estou exigindo: sai, sai das finanças, sai dos negócios, sai das vendas, sai da vida profissional, vai saindo agora em nome de Jesus da vida financeira. Eu estou mandando você sair, eu estou ordenando a tua saída, eu estou exigindo a tua saída. Diga agora: todo mal, diga: todo mal, tire a mão e diga: sai. Passe a mão no corpo e diga: sai. Passe a mão na cabeça e diga: sai, sai e sai. Todo mal em nome de Jesus, para nunca mais voltar. Oh, levante suas mãos.